11 de setembro de 2001. Terror e ódio se abatem sobre o coração da cidade de Nova York. O fundamentalismo religioso injeta seu ignorante veneno. 11 de setembro de 1893. O desconhecido monge da Índia Swami sobe à Vivekananda plataforma do Parlamento das Religiões, uma parte da grande exposição mundial de Colômbia, em Chicago. Em seu discurso inaugural, suas palavras parecem atingir o apogeu quando ele disse: sectarismo, estreiteza de espírito e seu horrível descendente, o fanatismo, há muito tempo se apoderaram dessa bonita terra. Encheu a terra com violência, encharcou-a repetidas vezes com o sangue dos homens, destruiu civilizações e colocou nações inteiras em estado de desespero. Assim como diferentes cursos d'água, embora tendo suas fontes em diferentes lugares, juntam suas águas às do oceano. Ó Senhor, assim os diferentes caminhos que os homens tomam através de suas diferentes tendências, embora pareçam distintos, sinuosos ou diretos, todos conduzem a Ti. O parlamento reuniu em um mesmo lugar e pela primeira vez na história os representantes das grandes religiões do mundo. Vivekananda tornou-se o herói incontestável do parlamento e dessa forma apresentou pela primeira vez na história o antigo conhecimento da raça hindu para o mundo moderno. Swami Vivekananda Trabalhou para manifestar a unificação entre a ciência moderna e a espiritualidade e fez disso o trabalho de sua vida. Discípulo ilustre do santo Sri Ramakrishna Paramahansa, ele reformulou as antigas escrituras védicas dos hindus para uma linguagem moderna. Seus ensinamentos foram baseados na filosofia Vedanta, que literalmente significa a parte final ou a essência dos Vedas. A Vedanta fala sobre a divindade da alma, o princípio divino, consciente, inerente ao homem e a toda a criação ao nosso redor. A Vedanta não lida com personalidades, mas tem caráter holístico. É uma filosofia universal, aplicável a todos, independente da denominação religiosa ou do background. Ele define a essência da Vedanta como segue: cada alma é potencialmente divina. A meta é manifestar essa divindade interior, controlando a natureza externa e interna. Faça isso pelo trabalho, pela adoração, pelo controle psíquico ou pela filosofia. Siga um ou mais, ou todos esses caminhos e seja livre. É nisso que consiste a religião. As doutrinas, dogmas, rituais, livros, templos ou imagens são apenas detalhes secundários. Embora tenha vivido 100 anos atrás, Vivekananda previu que a mensagem eterna da Vedanta seria melhor entendida nos tempos ainda por vir, à medida que a ciência avançasse. Sua relevância para o homem moderno, vivendo num mundo cada vez mais complexo, iria se tornar mais clara à medida que o mundo progredisse. Ele queria fazê-lo entender que o conceito da divindade da alma seria o único caminho para harmonizar a ciência com as diferentes religiões do mundo. Na linguagem moderna, a alma é chamada self ou consciência inerente. Alguns físicos quânticos estão reconhecendo uma consciência singular como fonte de toda a criação. A Vedanta acredita que essa consciência singular, que penetra toda a criação, tanto intrinsecamente quanto externamente, é a verdadeira natureza do homem. Acredita que isso é aquilo que nós chamamos de Deus. Vivekananda transmitiu alguns ensinamentos surpreendentes em relação à consciência, que encontram sua mais elevada expressão no ser humano. Para entender de forma convincente como a consciência se manifesta no homem, necessita-se um olhar mais próximo do processo evolutivo do nosso universo. A consciência manifestou-se, primeiro, naquilo que os cosmólogos chamaram de Big Bang. Muito daquilo que ocorreu nos primeiros estágios após o Big Bang permanece um mistério. Esse Big Bang
manifestou a criação de quarks e antiquarks, prótons e nêutrons, o núcleo dos elementos mais leves, e finalmente os primeiros átomos, como hidrogênio, hélio e lítio. As forças gravitacionais eventualmente os ajudou a formar as primeiras estrelas após 13 bilhões de anos. Nascia então nosso universo. Mas o que originalmente impeliu o Big Bang? E de onde ele veio? Qual é a energia inerente dentro dos quarks, dos prótons, dos nêutrons e dos átomos que os impulsiona a se desenvolver? Swami Vivekananda fala dessa energia, dando um simples exemplo de uma planta. Tomamos a semente de uma flor seca e a plantamos cuidadosamente, e uma pequena planta surge. Ela lentamente cresce, se tornando cada vez maior, até que finalmente se torna uma planta totalmente desenvolvida. Então termina e morre. Vive novamente em novas sementes. Assim, ela completa um círculo. Esse processo circular dos estágios de semente, crescimento, reprodução, morte e novas sementes é uniforme em todo o universo. É a causa dando surgimento ao efeito e este, por sua vez, produz uma nova causa. Vivekananda apresenta dois conceitos diferentes. No primeiro, ele fala de evolução versus involução. Por involução, ele quer dizer aquilo que deverá evoluir, mas está ainda no seu estágio primário, involuído. Assim, o universo evoluído já existiu antes do Big Bang num estado involuído. Alguma coisa está involuída. Ela evolui e novamente involui. Este é um movimento circular. Não há início nem fim para esse universo. O segundo conceito, conectado a esse, é que toda a criação é penetrada pela substância essencial chamada consciência. Se nós olharmos para a evolução das partículas elementares em um ser humano, Vivekananda afirma que a consciência estava tentando se expressar progressivamente. A sempre crescente necessidade da consciência se manifestar é o que instiga a evolução a acontecer. A consciência, como tal, é igual no quark e no ser humano. Mas o ser humano, devido ao seu avançado estado de evolução, é capaz de manifestar um mais elevado grau de consciência. Vivekananda diz: a criação trata de manifestar graus de consciência cada vez mais elevados. Os modernos físicos quânticos foram além das fronteiras da matéria. Aparentemente, mesmo as partículas elementares não são as menores partículas do universo. Se a matéria não existe, significa que, num sentido mais estrito, nenhum objeto em nenhum lugar existe. Isso nos deixa querendo saber onde o universo está. Ele deve estar em algum lugar ou sobre alguma coisa. De acordo com alguns cientistas, a base sobre a qual este universo se apoia é a consciência. O hinduísmo tem uma forma bonita de demonstrar isso. Usa as imagens de Kali e Shiva. Kali significa criação, como nós a conhecemos. Ela segura em sua mão uma cabeça decapitada, uma espada e usa uma guirlanda de crânios. Com a outra mão, ela abençoa seus devotos. Essa aparente contradição demonstra a dualidade da criação. O bem não tem significado sem o mal, assim como o frio não existe sem o calor. A criação significa a aceitação dos pares de opostos. Ela é a controladora de ambos. Kali aparece de pé sobre o peito de Shiva. Shiva é a base, a fundação deste universo.
Ele, a consciência absoluta. Ele tanto penetra a criação quanto a transcende. Em outras palavras, a base dessa criação é consciência, e sobre ela esse universo é projetado. Este universo, desde as menores partículas até as formas mais densas, é um turbilhão de dualidades. A evolução de nosso universo passou por diferentes estágios. Os primeiros 2 estágios nós já vimos. Estes são os estágios evolutivos, como nós o conhecemos. Primeiro, o Big Bang manifestou energia. Segundo, a energia se transformou em matéria. Terceiro, a matéria se tornou vida. Quarto, a vida se desenvolveu em consciência autorreflexiva, a capacidade de pensar. Nos próximos estágios evolutivos, os átomos se combinaram para formar as moléculas. As moléculas se combinaram para formar células simples, como alga, bactéria, há aproximadamente 3 bilhões e meio de anos atrás. Cerca de 600 mil anos atrás, as células se combinaram para formar células complexas, como os vermes. Depois disso, as células complexas se combinaram para formar tecidos e órgãos. Tecidos e órgãos se combinaram para formar organismos autoconscientes, como seres humanos, golfinhos e baleias. Isso foi manifestado pela evolução do sistema nervoso, que manifesta uma comunicação rápida entre diferentes partes do corpo, desde os extremos até o topo do sistema nervoso, se desenvolveram no cérebro. Certas condições são necessárias para entrar no novo estágio evolutivo. Para resumir, há uma crescente complexidade. E essa crescente complexidade tem 3 aspectos principais, a saber: crescente diversidade, crescente organização e crescente conectividade. A mesma crescente complexidade ocorreu durante o desenvolvimento do cérebro humano, resultando na formação do córtex cerebral. Uma fina camada das células nervosas formou-se, envolvendo a parte externa do cérebro. Essa adição ao desenvolvimento do cérebro é que é responsável pelo pensar, conhecer, perceber e consciência. E assim o homem, esse ser autorreflexivo ou eu-consciência, veio a existir. Pela primeira vez no curso da evolução, a consciência foi capaz de se expressar conscientemente. Ao apresentar sua visão sobre cosmologia e Vedanta, Vivekananda enfrentou enormes oposições, vindas de diferentes partes. Mas seu enorme sucesso e sua popularidade mostrou que a maioria das pessoas estava aceitando suas palavras. E depois do Parlamento das Religiões, ele permaneceu no Ocidente até 1898. E novamente entre 1899 e 1900. Durante esse período, Vivekananda estabeleceu sua doutrina da Vedanta em grande detalhe. Intensamente prática, mas ao mesmo tempo profunda, a mensagem vedântica foi a fusão necessária entre o anseio espiritual em cada homem e o uso de seu intelecto. A Vedanta redireciona a atenção do homem para sua fonte, que é a consciência cósmica pura. A evolução, desde a menor partícula elementar até o corpo e a mente humanas, existe para um único propósito: aquele de manifestar cada vez mais estados mais elevados de consciência. O quark é capaz de manifestar apenas uma pequena parcela de sua consciência inerente devido à sua estrutura primitiva. Mas o ser humano pode manifestar um nível mais elevado de consciência através de sua avançada estrutura. Ainda assim, o corpo e a mente humanas são apenas instrumentos, são transitórios. A consciência é a verdadeira existência subjacente à imutável realidade. Desapego e a constante consciência da realidade são como as 2 asas de uma criatura que pode voar do plano da mortalidade para as alturas da imortalidade.
Quando o Self se reúne com sua fonte de absoluta consciência cósmica, quando alcança aquilo que através das eras foi descrito pelos incontáveis sábios e santos como liberação, Mukti, Nirvana ou união mística. Os aspirantes espirituais são aquelas pessoas que tentam, conscientemente, apressar esse processo evolutivo. Eles não querem estar presos pelas limitações de seu próprio corpo e mente. A humanidade, sem dúvida, evoluiu desde os tempos do primitivo homem da caverna. Mas é possível acelerar o progresso individual à frente da lenta evolução da humanidade como um todo. Isso é possível através da yoga. Significa a união entre o indivíduo e o absoluto. Vivekananda define as 4 yogas. A yoga do trabalho, Karma Yoga. A yoga do conhecimento, Jnana Yoga. A yoga do amor, Bhakti Yoga. E a yoga do controle psíquico, a Raja Yoga. A prática de uma dessas yogas, ou de uma combinação delas, capacita o ser humano a transcender os limites de seu corpo e de sua mente e a unir novamente o Self com a consciência cósmica. Ao transmitir esse conhecimento para o mundo, Swami Vivekananda redefiniu o significado da religião. Ele deu à humanidade um ideal e uma ferramenta para controlar seu crescimento e sua liberação, uma vez que a liberdade é a nossa verdadeira natureza. Apenas mais um momento. Anote o seguinte. As 4 yogas de Swami Vivekananda contêm a essência de seus ensinamentos vedânticos, especialmente o livro Jnana Yoga, que lida com o tópico do Self e da consciência absoluta. Uma bonita compilação dos pensamentos vedânticos é o livro Vedanta, a voz da liberdade. Anote também os 2 livros chamados Advaita Vedanta e Vedanta Prática. Todos os escritos e palestras de Swami Vivekananda podem ser encontrados nas obras completas de Swami Vivekananda. Ouça algumas das bonitas ideias vedânticas de Swami Vivekananda. Discrimine sempre entre o real e o real, e devote-se de corpo e alma à tentativa de realizar o Atman, o Self. Pense sempre que este corpo é um instrumento inerte e que o independente Purusha dentro de você é a sua verdadeira natureza. Tente sempre estar absorto no eternamente presente Atman. Sim, que cada homem, mulher e criança, independente de casta ou nascimento, fraqueza ou força, possa ouvir e aprender que por trás do forte e do fraco, que por trás do alto e do baixo, que por trás de todos existe aquela alma infinita, assegurando a possibilidade infinita e a capacidade infinita de todos se tornarem grandes e bons. O universo natural é o resultado da limitada consciência do homem. Quando o homem se torna consciente de sua divindade, toda a matéria, toda a natureza como nós a conhecemos, deixará de existir. A consciência indiferenciada, quando se torna diferenciada, torna-se um mundo. Mas a evolução deve se manifestar de acordo com a mais exata das ciências físicas, o que pode demonstrar que cada evolução deve ser precedida pela involução. Sendo assim, a evolução da Vasana, ou vontade, deve ser precedida pela involução do Mahat, ou consciência cósmica. Nossa presente consciência é a manifestação de uma pequena parte desse oceano da consciência infinita. Não esteja limitado por esse tipo de consciência. Não busque a verdade em nenhuma religião.
ela existe lá na alma humana. O milagre de todos os milagres na alma humana, o empório de todo conhecimento, a mina de toda a existência. Busque aqui. Não se identifique com nada, mantenha sua mente livre. Tudo isso que você vê, as dores e as infelicidades, são as condições necessárias do mundo. Pobreza, riqueza e felicidade são apenas momentâneas. Elas não pertencem absolutamente à nossa natureza. Afaste-se de todos os livros e imagens e deixe sua alma ver a si mesma. Ouça dia e noite que você é aquela alma. Repita para si mesmo até que entre em suas próprias veias, até vibrar em cada gota de seu sangue, até que esteja em sua carne e em seus ossos. O homem deve sentir desejo por apenas uma coisa, o espírito, porque somente o espírito existe. Você deve retirar sua mente da luxúria e da ganância. Deve discernir sempre entre o real e o irreal. Deve se assentar no estado incorpóreo, meditar profundamente sobre o pensamento que você não é esse corpo. E deve ter a realização que você é o todo abarcante Atman. Você deve acabar onde você começou. E como você começou em Deus, você deve voltar a Deus. A literatura da Ramakrishna Vivekananda Vedanta é publicada em 9 centros de publicações da Ramakrishna Math and Mission, espalhados por toda a Índia. Para encomendar este CD e ter maiores informações sobre as atividades da missão, por favor, contatem Shri Ramakrishna Ashrama, Mysore, Yadavgiri 570020, Karnataka, India.